Livro de Esdras, capítulo 9, versículos do 1 até o 15. Acabadas, pois, estas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras com as suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos destas terras, e até os príncipes e magistrados foram os primeiros nesta transgressão. Ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei, atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão do cativeiro. Porém, eu permaneci assentado, atônito, até ao sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, com as vestes e o manto já rasgados, me pus de joelhos, estendi as mãos para o Senhor, meu Deus, e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face. Meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa cresceu até os céus. Desde os dias de nossos pais até hoje, estamos em grande culpa e, por causa das nossas iniquidades, fomos entregues, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras e sujeitos à espada, ao cativeiro, ao roubo e à ignomínia, como se vê hoje. Agora, por breve momento, se nos manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. Porque somos servos, porém, na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus. Antes, estendeu sobre nós a sua misericórdia, e achamos favor perante os reis da Pérsia para nos reviver, para levantar a casa do nosso Deus, para restaurar as suas ruínas e para que nos desse um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Agora, ó nosso Deus, que diremos depois disto? Pois deixamos os teus mandamentos, que ordenaste por intermédio dos teus servos, os profetas, dizendo: a terra em que entrais para possuir é terra imunda, pela imundícia dos seus povos, pelas abominações com que, na sua corrupção, a encheram de uma extremidade à outra. Por isso, não dareis as vossas filhas a seus filhos, e suas filhas não tomareis para vossos filhos, e jamais procurareis a paz e o bem desses povos, para que sejais fortes e comais o melhor da terra, e a deixeis por herança a vossos filhos para sempre. Depois de tudo o que nos tem sucedido, por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa,
E vendo ainda que tu, ó nosso Deus, nos tem castigado menos do que merecem as nossas iniquidades, e ainda nos deste este restante que escapou. Tornaremos a violar os teus mandamentos e a aparentar-nos com os povos destas abominações? Não te indignarias tu, assim contra nós, até de todo nos consumires, até não haver restante nem alguém que escape? Ah, Senhor, Deus de Israel, justo és, pois somos os restantes que escaparam, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti na nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disto. Neste texto do livro de Esdras, vemos temor e oração. Este livro ele foi atribuído a Esdras, escrito provavelmente entre os anos 440 e 430 a.C. Relata os acontecimentos do regresso de Israel do cativeiro na Babilônia. Nesse texto, Esdras fica sabendo que a maioria dos judeus que regressaram do cativeiro estavam cometendo os mesmos pecados que os levaram para o cativeiro na Babilônia, que era os casamentos mistos e a idolatria. A reação de Esdras à corrupção espiritual da comunidade de Israel foi enérgica. Em seguida, demonstra grande arrependimento e faz uma grande e forte oração. Uma oração cheia de temor, em vista da falha e da falta de temor e repetição de pecado do povo. Esse texto ele está dividido basicamente em três partes: a trágica notícia, a reação de Esdras à notícia recebida e ele toma uma atitude de buscar ao Senhor e confessar os pecados de toda a nação. Nos versículos 1 e 2, notamos a rejeição da recomendação divina, conforme podemos notar em Êxodo, no capítulo 34, versículos do 10 ao 17, e Deuteronômio, capítulo 7, versículos do 1 ao 4, além de 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 14 e 15. O problema não era étnico, que é uma mistura de povos, mas um problema religioso, uma recomendação divina para a não contaminação da fé. Essa mesma recomendação ela continua em nossos dias. Quando um santo casa com um ímpio e o ímpio vem a se converter, saiba que a conversão do ímpio não se deu porque o santo casou com o ímpio, mas porque a conversão daquele ímpio já estava nos planos de Deus. Portanto, não se glorie, mas glorifique a Deus que livrou de um problema. Ou, quem sabe, Deus o levou à conversão para que cuide da sua fé, que é insuficiente. O bom é nunca ir contra as orientações de Deus. Sempre se paga alto preço por desobedecer os ensinamentos do Senhor. A mistura entre santos e profanos, há uma contaminação e divisão na adoração que se deve ser pura e ao Deus único. Nos versículos 3 e 4, percebe-se a atitude de Esdras e de alguns poucos que ainda acreditavam na palavra de Deus, conforme Isaías 66, versículo 2, Salmos 141, versículo 2 e Apocalipse, capítulo 8, versículos 3 e 4. A primeira reação de Esdras foi de profunda tristeza e lamento pelo seu povo.
Depois se mostra indignado com a situação de corrupção espiritual do povo, conforme o versículo 3. Também Neemias, capítulo 13, versículos do 23 ao 25. Neemias toma essa atitude contra os transgressores. Em todo lugar há remanescentes, que são as sobras dos que não desistem da verdade. Então, os que temiam a palavra do Senhor se ajuntaram a Esdras. Veja, nos versículos do 5 ao 15, nasce ali um clamor. De uma tristeza profunda e cheia de reflexão, nasce um forte clamor cheio de fundamentos bíblicos. O versículo 5, Esdras, prostrado ou de joelho, demonstra humildade. Mãos estendidas demonstra rendição, ele se rendeu ao Senhor. Esdras se derrama como uma cera diante do sol na presença do Senhor e se põe em meio aos culpados. No versículo 6, Esdras se envergonha com tanto pecado. No versículo 7, ele se envergonha ainda mais com a continuação do pecado. No versículo 8, mesmo em meio à escravidão, ele se alegra com a justiça e com a graça de Deus derramadas sobre o povo. No versículo 9, mesmo assim, ele se alegra com Deus que não se cansou e nem desamparou o seu povo. No versículo 10, sofremos porque deixamos os mandamentos do Senhor, conforme Deuteronômio 28, versículo 63, entre outros textos. Já nos versículos do 11 ao 14, conforme também Números 18, Deuteronômio 28, 63, Esdras não somente reconhece a gravidade dos pecados cometidos, mas agradece a Deus por não serem totalmente consumidos por sua justiça. Esse juízo temido por Esdras acabou vindo mais tarde por meio dos romanos, conforme Lucas 20, do 9 ao 19 e 21, do 20 ao 24, que é ali uma referência à invasão do general Tito no ano 70 depois de Cristo, a destruição de Jerusalém, do templo e também de parte do povo. Já o versículo 15, Esdras então reconhece que o povo só vivia ainda por causa da graça e da misericórdia de Deus, conforme podemos ver em Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23, bem como Mateus 16, 26 e 27, além de Apocalipse 22, versículos 11 e 12. O texto nos mostra os prejuízos de quem rejeita a Deus, sobretudo dos que o conhecem. Também nos mostra que não se deve acostumar com o pecado. Além disso, o texto nos ensina ainda a reconhecermos as nossas fraquezas e culpas diante da perfeição e grandeza do Senhor. Conclui-se que nesta oração, Esdras e uns poucos que ainda confiavam em Deus entenderam a gravidade da situação, reagiram ao que estava acontecendo, reconheceram a situação de pecado do povo, se colocaram entre o povo e tomam a atitude de buscar a Deus pelo povo. Entendemos que a oração sincera dos lábios de um justificado é uma necessidade constante.